Povo de Deus, Salmo 70, petição por auxílio divino, ao mestre de canto de Davi, em memória, ok? Bom, nesse título aqui, é o título da minha Bíblia Plenitude, o destaque aqui diferente é a palavra em memória, não é isso? Esse Salmo aqui 70, ele tem praticamente as mesmas expressões, né, que está escrito lá em Salmo 40, de 13 a 17. Então, se você pegar o Salmo 40, 13 a 17, você vai encontrar esse Salmo aqui 70. Né? O porquê disso, nós não temos tempo aqui suficiente para falar sobre isso, que aí teremos que falar um estudo específico sobre essa questão. Mas podemos adiantar que é uma questão, né? Os salmos, os originais, eles foram replicados, né? Replicados, e aí foi passando de mão em mão, e essa prática de ser replicado o salmo, acaba ele sendo repetitivo. Mas como falei, não há tempo suficiente, que não é nosso objetivo parar nesse ponto, que não o áudio vai ficar muito extenso. Ok? Então, é o mesmo, o Salmo 70, aqui, ele está inserido lá no Salmo 40, 13 a 17. E no geral você pode ouvir as explicações lá do Salmo 40, que estão falando do mesmo contexto desse aqui. Quero adiantar aqui então, quando ele fala em memória, ele não diz especificamente no título aqui, em memória de quê? Né? Então, se é em memória, ele está fazendo menção, tem alguma relação com algum fato do passado, que nós não sabemos de que fato é, né? Mas tem alguma relação com algum fato de passado. E sempre quando alguém vai falar sobre fatos do passado, sempre tem as conjecturas, né? Nunca tem uma definição correta, ok? Então é importante você entender todo esse ah, contexto. E aqui é um salmo de lamentação, não é isso? Mais um salmo de lamentação. E você já tem aprendido que o salmo de lamentação é o que é mais abundante nos salmos, entre os 150 salmos. O salmo de lamentação é o mais forte, né? Que os salmos eles são classificados, não é isso? Lamentação, salmo do rei, ação de graça e outros salmos. Inclusive, até hoje eu nem fiz uma classificação dos tipos de salmo, né? Estou devendo isso aqui. Agora que eu me liguei nisso, eu fiquei de falar sobre os tipos de salmo, e acabou que eu nunca fiz trabalho. Eu espero fazer esse trabalho antes de terminarmos o nosso estudo no livro de Salmos. Bom, o Salmo de Lamentação é aquele salmo que a pessoa, o salmista, que nós não sabemos exatamente quem é. Geralmente nós não temos a certeza completa de quem é o salmo. Apesar do nome falar Davi e falar de outros, no geral nós não temos a plena certeza. Mas o salmista em si, ele está falando de uma enfermidade dele, ou ele está falando de uma perseguição sofrida por alguém do povo de Israel, né? Ou por um grupo de pessoas, ou perseguição pelo inimigo. Então ele pede livramento ao Senhor. Quando ele fala de uma enfermidade, fatalmente ele vai entender que Deus que está trazendo aquela enfermidade para eles, porque no Velho Testamento não tinha a figura clara do diabo, de demônios como nós temos hoje. Eles acreditavam muito, de maneira muito clara, perfeita, na questão de politeísmo, da existência de vários deuses. Eles eram politeístas, né? ah, e acreditavam que o Deus dele era o Deus Todo-Poderoso, né? E que também existiam outros deuses inferiores, né? Que recebiam a ação, a autorização do Deus maior para agir, né? É como hoje o catolicismo, né? Que crê em Deus Todo-Poderoso, mas tem os intermediários. Então isso sempre existiu de uma maneira ou de outra. Então, no judaísmo primitivo, em desenvolvimento, o judeu tinha muito essas questões. Depois que ele começou a entender melhor a revelação de Deus, e ele passou a ser monoteísta, né? Ou seja, só acredita em um único Deus todo-poderoso. Não há outros deuses, não, só há um único Deus. E esse Deus, ele é o todo-poderoso. O restante são falsificações de Deus, como nós acreditamos hoje, né? Demônios que se fazem Deus. E aí, ele acreditava então que Deus é que trazia o bem e o mal, né? O salmista. E então ele sempre fazia voto com Deus para livrar ele da enfermidade, e voto com Deus para levar ele do inimigo interno ou do inimigo externo. Normalmente, os salmos de lamentação terminam com um voto de louvor,
dando a ideia de que o Deus respondeu a oração. Mas há um ou outro salmo que você não tem esse final assim concreto, dando uma ideia que, e nem precisa ter ideia, isso é certo, né? Que nem sempre Deus respondeu de acordo com as orações feitas. E isso é uma grande lição para a gente. Aí resiste a nosso drama, a nossa dor, que eu sempre falo que precisa estar focada só em Deus. Porque esse Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder para responder, assim como tem todo o poder para não responder. Ele responde e ele também não responde de acordo com a nossa vontade. Então, a nossa ansiedade tem que estar nele. Eu sempre falo com vocês aqui. Nós temos que exercitar isso. Nosso medo, nossa ansiedade, sabe? Aquela inquietação é com Deus. A nossa briga é com Deus. Porque tem muita gente valorizando muito a medicina. Não que a medicina seja uma bênção. Tem muita gente colocando muito valor na enfermidade em si. Né? É muito comum nós vermos assim, ih, isso aí, ó, essa enfermidade aí, ó. Ih, e aí? Sabe? Tem muita pessoa valorizando muito a enfermidade em si. Porque, humanamente falando, realmente a enfermidade, determinada enfermidade, é aquela enfermidade gravíssima. Em si, na ciência. Mas não tem gravíssimo para Deus. Não tem mais, não tem enfermidade pior ou menor para Deus. Sem Deus, tu morre com gripe. Se Deus não falar, não der o sim dele, você morre de gripe. Não é isso? Gripe comum. Não é isso? Agora, se Deus der o sim dele, não importa a enfermidade. Basta uma palavra do nosso Deus. Basta um estalo de dedo. E tudo acontece. Então, agora, será que ele vai estalar o dedo a nosso favor? Será que ele vai dar o sim a nosso favor? Nós não sabemos. Nós temos que buscar ele. E nós temos aprendido com os salmistas que nós podemos fazer voto com ele. Nós podemos clamar. Nós podemos falar, Senhor, por que o Senhor está em silêncio, Deus? Faça por mim misericórdia, Senhor. E chore, chore, chore e busca o favor do Senhor. Ele. Para de focar na enfermidade, foca nele. Porque ele é a nossa saída. Não é isso? Vamos aqui então para o Salmo geral, a informação geral que nós já aprendemos, e é bom estar sempre repetindo, para ficar bem fixado. Preza-me, ó Deus, e livra-me. Dá depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Né? Por favor, seja rápido, Senhor. Seja envergonhado e coberto de vexame os que me demandam a vida. Os que estão perseguindo também. Tem pessoas aqui perseguindo. Se é de fora, é de dentro, não sabe, mas tem gente perseguindo ele. Querem matar, querem a morte dele. Tornem atrás e cubram-se de ignominia. Que a vergonha seja para ele. Da vergonha que eles querem que seja para mim, que seja para ele. Lembrando que nós estamos no Velho Testamento, ainda está no processo de revelação. Essas orações hoje não cabem, de pedir a maldade para o inimigo. Hoje, na atual realidade do filme, nós oramos para o nosso inimigo e não pedimos maldade para ele. Ok? 3. Retrocedam por causa da sua ignominia. Ignomínia. Os que dizem bem feito, bem feito. Viu? Desde a antiguidade, há pessoas que falam bem feito, que têm prazer na nossa derrota. Eles riem, né? Desde a antiguidade. Né? Então, é o que eu sempre falo. Quem lê Bíblia, quem entende Bíblia, não vai ficar surpreso. Pode ficar triste, pode ficar abatido. Mas surpreso, escandalizado, não. Porque está tudo aqui. Nada acontece de novo. Algo novo na terra hoje. Sempre o que aconteceu, sempre aconteceu. Versículo 4. Folguem e em ti rejubilem todos que te buscam, e os que amam a tua salvação. A salvação aqui, no caso, é a confiança total no Senhor. Né? A visão, pelo menos inicial, de salvação lá, não é a visão de hoje. É a visão de salvar contra o inimigo, de salvar contra a enfermidade. Essa é a salvação. Ok? É claro, o salmista aqui, ele inspirado por Deus, nem ele mesmo poderia de repente saber da amplitude, né? da forma lato que o hino dele, a escrita dele ia chegar aos nossos dias de hoje. Então, na média do salmista aqui, a salvação é a salvação física do inimigo de uma enfermidade. Mas mal ele sabe que na inspiração de Deus, no projeto de Deus, essa mesma salvação serviria para nós hoje, com sentido amplo, lato, não é isso? Salvação física, salvação contra o inimigo interno, contra o inimigo externo e salvação eterna, com certeza. Ok? Digam sempre, Deus seja magnificado. Aí é mais um vocábulo, magnificado. Tem um louvor que fala sobre isso, né? Magnificar o teu santo nome, que és belo, magnificar o teu santo nome.
Eterno para sempre, amém. Quero ser para o teu louvor, tan, 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 tan. Assim? E proclamando o teu eterno amor, magnificar. Ó Deus, magnífico seja o teu nome, Senhor. Viu? Ampliando o nosso vocabulário aí, né? Aqui, ó, eu sou pobre, versículo 5, eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador, tá vendo? Libertador, ele é. Ele é amparo. Senhor, não te detenhas. Faça isso por mim, em outras palavras. Tá vendo? Não lembro do Salmo 40? Que, bora, se isso aqui é o Salmo de Davi, ao mestre de cantos, vamos considerar que isso aqui é o Salmo de Davi. O Davi está falando que ele é pobre e necessitado. Foi o que nós falamos lá no capítulo 40. Como assim, Davi, pobre e necessitado? Homem rico daquele. Já ganhou uma herança enorme do... Não, estou confundindo aqui. Já falar que ele ganhou uma herança enorme de Salomão. Ele que deixou para Salomão, né? Mas ele era rico. Já estava bem estabelecido, ele era rei, né? Mas por que está falando que eu sou pobre e necessitado? Se é o Davi aqui, ele entende que tudo que ele tem em comparação à realidade espiritual, em realidade das riquezas de Deus, em comparação à realidade na relação dele com Deus, ele não é nada, ele é um pobre. Então, na verdade, ele tinha tudo fisicamente falando, mas ele sabia que espiritualmente ele era um pobre necessitado. É nesse sentido, que as coisas dessa vida é passageira, são passageiras, né? E necessitamos do agir de Deus, ou seja, por mais que ele tenha riquezas, essa riqueza sem Deus não é nada, né? Então, na verdade, ele não tem nada, porque ele não tem as riquezas espirituais. Ele depende do Deus dele para as riquezas espirituais. Então, ele é um necessitado. Ele necessita do agir de Deus, porque para a necessidade dele, os benefícios humanos, as riquezas humanas que ele tem não servem para nada. Então ele é um pobre necessitado. O que ele precisa, ele só tem, só consegue em Deus. A enfermidade dele, ou a perseguição que ele está vivendo, interna ou externa, ele entende que se não for Deus, ele não vai conseguir, porque ele não tem recursos suficientes para se livrar de tal problema. Por isso, ele é um necessitado. E você tem reconhecido, meu irmão? Você é um necessitado? Você é uma necessitada? Tem entendido que você depende da graça? Ou você se enveredou pelo caminho errado de achar que merece? Porque você faz isso, você faz aquilo, você é cristã, você entrega o seu dízimo, você vai para a igreja, você faz isso, Senhor, você se sente merecedora? Se você se sente, reveja os seus conceitos. Porque assim como Davi, ou seja, salmista que for, você é uma pobre necessitada. Você é um pobre necessitado. Porque como eu sempre digo, você deposita coisa boa durante o dia, mas também deposita coisa ruim. Tem débitos, tem créditos na sua conta espirituais bons, porque você trabalha na obra, mas os seus débitos são bem maiores. E você precisa da graça, você precisa da misericórdia. Você e eu, todos nós, somos necessitados. Ok? Se inscrever no nosso canal, dá o apoio. A tua função é se inscrever, dar o seu like e fazer comentário se quiser. Pelo menos se inscrever. E nossa função é procurar trazer um mínimo de conteúdo para você. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.